falamos de musicais que eu queria explicar para as pessoas, e até para mim mesma, que eu tenho ainda dúvidas, para vocês explicarem, já que vocês estão aí nesse mundo há mais tempo. Então, primeiro, vamos perguntar, o que é Broadway? Broadway, até onde eu sei, chama-se Broadway, a região ali e tal, por ser realmente uma avenida que cruza, né, a cidade de Nova York, e até onde eu sei, era um rio muito largo. Então, Broadway de caminho largo. Né? E aí, com a chegada da civilização, aquilo foi, né, sendo pavimentado e tudo mais. Então, é uma avenida larga que, aos poucos, foi ganhando teatros, o comércio foi crescendo ali em volta, e hoje em dia é um lugar de muita visibilidade, né? Então, como a questão imobiliária fez com que ganhasse valor aquela região, ele é um centro cultural, né, hoje em dia de Nova York. Eu acho assim, se for explicar o termo em si, né, de Broadway, então por isso que tem esse valor agregado ali à região dos teatros e tudo mais. Mas Broadway hoje em dia é difícil de definir, eu acho. Não sei se o Dia até concorda comigo, porque assim, era um lugar que existia pela questão dos produtores, tinha todo um crivo ali de críticos que decidiam o que ia, o que não ia para Broadway, se ia ser caro, se não ia ser caro transportar para Broadway, enfim. Mas hoje em dia acabou virando um estilo cultural também, né? Então... Eu ia chegar exatamente aí, que virou de fato um estilo, né? Quando a gente fala de Broadway hoje, aí o Vi talvez saiba dizer até melhor do que eu nunca fui para Nova York, mas tem musicais da Broadway que não estão na Broadway, entende? No sentido de geografia ali. Broadway virou muito mais um estilo, o que é um musical da Broadway. Geralmente a gente liga muito a esse musical super fantástico, com luzes e figurinos e coisas muito grandiosas. É por isso que a gente fala da nossa Broadway brasileira, que é o Teatro Renault, que é o Teatro Santander, que é o Teatro... qual mais que tem? Agora eu não lembro, mas me fugiu. Procópio? Tem o Procópio Ferreira. Tem o Procópio, tem o do SESI lá. Então, eu acho que dá pra... Hoje a gente consegue dizer que Broadway virou basicamente um estilo mesmo, quase um gênero de peça teatral mesmo. Deixando claro que aqui no Brasil a gente não usa muito, mas lá fora o termo Broadway não é usado só para musical, tá? Inclusive tem peças não musicais que estão na Broadway e que E são vão pro Tony também. Exato, exato. E a gente costuma esquecer delas, né, quando a gente fala de Broadway. A Broadway é tipo um circuito de teatros, né? Então, tanto é que você tem montagens off-Broadway, né? E por ser off-Broadway não significa necessariamente que é uma montagem amadora, com pouco orçamento, não é nada disso. Mas, assim, não tá naquele circuito de teatros fechado que compõe a Broadway. O próximo termo era isso, era o off-Broadway, né? Que também são teatros menores. São teatros menores, e aí bato no mesmo ponto do Vi, não tem a ver com profissionalismo ou não. A gente fala eternamente da nossa paixão, a gente estava falando sobre isso ontem e hoje, do Carrie, de 2012? 12? Sim, 2012. Do Carrie, que é um revival de 2012, a peça original é de 88. Foi uma peça off-Broadway, num teatro menor, mas era extremamente bem feito, extremamente bem pensado, enfim. Heathers também, gente, era off-Broadway, né? Exato, exato. Avenida Q começou off-Broadway, tem muita coisa começando off-Broadway, assim, e Eu acho com que uma qualidade imensa. É um movimento, né, que às vezes acaba acontecendo, que falam dessa questão para quem viu Smash, né, o queridinho do teatro musical. Segunda temporada, o Hit List foi pra Broadway. Exatamente, um musical off-Broadway começa num porão, tem uma coisa glamourizada ali também, porque é um porão, mas a luz deles é impecável, então assim, calma. E tem uma propaganda da Pepsi, assim, tipo... Mas eles chegam até a Broadway, assim, então, e tem muitos musicais, o off-Broadway, ele nada mais é do que ele é dito como off porque ele fica ele fica em teatros menores, em ruas menores, em becos, e tô colocando bem entre aspas, tá? Porque não é a definição certa. Mas principalmente para quem busca, por exemplo, cultura em Nova York e tal, eles sempre indicam porque o preço é muito mais acessível, óbvio. E você tem possibilidade de ver coisas que não são esses mainstream, sabe? Não são esses grandes blockbusters, mas que tem uma qualidade absurda. Às vezes um musical já tá engatilhado para ir para Broadway. Por exemplo, um musical que eu gosto muito é o do Lestat, por mais que ele seja bem ruim. Mas o Lestat da Musical, o que aconteceu? Ele primeiro estreou em São Francisco, que é uma das cidades que eles fazem o que eles chamam, vou dar outro termo aqui, mas que é tryouts. Os tryouts são os testes, né? Você faz a montagem, ensaia querendo chegar na Broadway, só que você vai ensaiar em cidades diferentes.
Então você tem Denver, você tem São Francisco, e aí quando você estreia nesses lugares, você fica uma temporada em cartaz, terminou a temporada, eles vão revisar todo o material que eles acham que não deu certo, enfim, e aí eles vão para Broadway. Mas no caso desses musicais, por exemplo, o Lestat era composto pelo Elton John. O plano já era ir para Broadway. Então eles só fizeram um teste, uma temporada teste em cidades assim, né, que não são Nova York, para depois ir para Nova York. Então tem essa questão. Às vezes o circuito já está fechado ali, sabe? De Mas contrato. eu não conheço o Lestat. Foi para Nova York depois? Ele foi para Broadway, só que, por exemplo, ele foi um fracasso, assim. Porque o que aconteceu lá foi o seguinte, que foi uma das merdas que fizeram... Não pode falar palavrão no seu canal? Pode estar liberado. Então, tá bom. Foi uma das merdas que fizeram com Carrie também. Porque você estreia o musical de uma forma para testar numa cidade diferente, e aí tem muita coisa que dá certo. Só que a questão eles ficam revisando o material que nem uns loucos para chegar na Broadway. Quando chega na Broadway, às vezes o material tá, tipo, totalmente deformado do original. E aí estreia na Broadway eles achando que vai ser um hit, e aí o musical flopa totalmente, porque assim, o que a galera gostou do material original não tá mais lá. O Lestat foi um exemplo disso. E nesses tryouts pode qualquer pessoa assistir, tá? Tá tendo um tryout ali em São Francisco, ou são convidados, ou uma galera um pouco mais... Assim... Depende, assim, eu acho que no começo eles abrem mais para a imprensa, mas esses tryouts, eles são... a peça tá em cartaz mesmo. Você pode comprar os ingressos, ela tá em cartaz. A questão é que, assim, ela tá em cartaz num estágio evolutivo meio, né, do comecinho, assim. Então, você não vai ter, por exemplo, merchandising, essas coisas vão chegar tudo na Broadway. Songbook, camiseta, toalha, lembrancinha. Isso não vai ter lá. Você vai assistir uma peça como se fosse um ensaio aberto, vamos dizer assim. Não é bem um ensaio aberto, mas eles vendem ingressos. Não é um workshop, por exemplo. Um workshop é um estágio anterior, quando eles precisam fazer, sei lá, uma leitura da peça, uma apresentação sem figurino, em sala de ensaio mesmo, para conseguir recursos financeiros, né, investidores que queiram tentar o tryout, por exemplo. Então é escalonado o negócio, é um processo longo. Eu vou recapiturar uma linha do tempo. A gente falou do workshop, né? Então, tipo, o workshop a galera tá fazendo leitura aberta numa salinha alugada, num cantinho. E aí eles estão literalmente lendo as músicas, cantando as músicas, e aí geralmente tem um cara junto falando assim, olha, nessa cena, voltando no Carrie, por exemplo, nessa cena vai levitar uma cadeira. Então não precisa ter a cadeira, é uma leitura aberta. Disso a gente vai para os tryouts, dos tryouts a gente vai para Broadway. E na Broadway, a questão do tour é que nem o Di falou, o tour você tem que transportar esse musical. Mas também, às vezes, é nesse momento do tour que eles começam a licenciar para outros lugares o musical. Então, eles vão deixar disponível a licença para você montar o musical no MTI, né, no Music Theatre International. E aí, lá, geralmente, essa versão tem que estar mais ou menos assim no mesmo compasso do tour. Porque o tour vai estar circulando por várias cidades e se alguém quiser comprar para montar na escola ou montar em outro país, é essa versão que vai ser agora a versão definitiva. O CD Isso do é interessante porque eu vi do Percy Jackson o musical, tava todo mundo pedindo essa licença, e eu queria até entender como é que funcionava, porque eu vejo muito no YouTube várias versões de escola, de faculdade, de vários musicais, então eu fiquei pensando como é que funciona você ter a licença para fazer isso. Então é esse Musical Theatre International? É isso aí? Isso, são dois assim, vai depender do musical, mas assim, são dois grandes nomes que geralmente carregam as licenças. O Music Theatre International carrega a licença geralmente de musical americano, e os musicais ingleses geralmente é uma empresa que chama Samuel French. A Samuel French, ela carrega, por exemplo, os direitos de Rocky Horror, esses musicais mais britânicos, assim, eles que carregam geralmente. Mas você tem que esperar entrar no catálogo, e aí dentro do catálogo você tem várias opções, porque você tem que... Uma vez eu fui fuçar, né? Não que eu tivesse orçamento, mas eles vão perguntar se você pretende vender ingresso ou não, quanto você pretende cobrar, para eles terem uma noção do lucro que você vai ter, para eles poderem ter uma porcentagem em cima também. Eles vão perguntar quanto tempo você vai ficar em cartaz, qual o tamanho da sua companhia, se você vai ter músicos tocando as músicas ao vivo ou não. Então, tudo isso vai interferir no preço, porque quanto maior a montagem, mais eles vão querer ganhar em cima. Só um parênteses que eu acho importante, porque sempre que a gente fala de musical, a gente fala de arte e a gente fala dos fãs de teatro musical, né? Mas é importante a gente deixar claro de que é um negócio, é um grande business, né? Querendo ou não, um artista, um ator, um cantor, dentro desse lugar, é um produto. O Vitor pode ser o melhor cantor do mundo. Se eu chego no dia de ensaio
e durante uma semana ele fala, vou estar sem voz, o que um produtor vai fazer? Vai falar, lindo, um beijo para você. Assim como eles substituem crianças, por exemplo, na Fantástica Fábrica de Chocolate, na Noviça. É terrível isso, mas assim, criança, principalmente menino que passa pela puberdade, chega num momento em que eles falam, olha, desculpa, a gente vai ter que trocar. E é isso, porque literalmente o The Show Must Go On existe aí, né? É um negócio que precisa acontecer. É o dinheiro acima de tudo. Um sobrevivente dessa questão de troca de crianças aí é o menino que eu nunca lembro o nome, o menino que fez Homem-Aranha, o mais novinho, que tá nos Vingadores e tudo mais, sei lá. O Tom Holland. Isso, ele fez Ele era Billy o Billy. Elliot. Exatamente. E aí, assim, essa é uma das questões. Billy Elliot é um espetáculo de dança e tudo mais, mas assim, você quer uma voz infantil. A partir do momento que você começa a entrar na troca de voz, essa criança precisa ser trocada. Porque eu ela acho que vai começar Hamilton a ser quis livre. não ter esse problema, né? Vamos pegar um ator do primeiro ato ali, vai ser o filho do Hamilton, pode ser. Você tem 30 anos na cara, você vai pedir que é uma criança de 9 anos. O Hamilton, aliás, é um exemplo legal, porque assim, eu sei que eu tô desviando um pouco, mas eu acho legal porque eu fui pesquisar, eu não lembro que vídeo que eu vi aí no YouTube, mas eu fui pesquisar o porquê que, por exemplo, o Hamilton tá com uma filmagem linda e maravilhosa no Disney Plus. Por que não filmam todos os musicais e colocam disponível depois que sai de cartaz? Porque isso vai gerar dinheiro e tudo mais. E aí eu fui pesquisar isso, e qual é o problema? Você precisa primeiro que o musical se pague. Então todo o investimento feito, você já começa com dívida montando o musical. Para ele se pagar, você tem que ser um sucesso de bilheteria para você ter tanto dinheiro que você vai zerar o caixa, as dívidas do caixa, começar a gerar lucro, e aí em cima desse lucro você tem que ter um lucro suficiente para você poder ter uma equipe de filmagem e de produção. Então você precisa primeiro zerar suas dívidas, aí a partir daí você vai ter lucro. Tendo lucro, você precisa ter um caixa de lucro tão grande que você vai poder ter uma equipe de produção e de filmagem com vários ângulos, mesa de som, iluminação, filmando 30 dias de apresentação para editar tudo junto, e aí disponibilizar. Então, eu sei que a filmagem de Hamilton foi feita porque eles estavam com muita grana no caixa, e até onde eu sei, essa filmagem estava feita há muito tempo e guardada num cofre escondido e misterioso, assim. Quando a Disney falou que estava interessada em comprar, aí eles foram disponibilizar e negociar por milhões, nem sei quanto foi. Foi bastante, mas disseram que podia ser até mais caro do que a Disney pagou. Mas isso que a gente acabou de falar já é outro termo, né? Que é o pro-shot. É uma filmagem profissional de um musical que ajuda muito. E eu acho que o próximo termo devia ser um próximo de pro-shot, mas que não é um pro-shot, que é o bootleg. O que é? Famosíssimo. Bootleg barra bota perna, que a gente chama de brincadeira, barra slime tutorial. Exatamente. Eu amo slime tutorial. Eu não era dessa época, eu achei tão... Na minha época, a gente escrevia o nome do musical ao contrário, para as pessoas acharem. Se você digitava ao contrário, você achava às vezes. Eu gosto de encontrar o Bastardinho Revolucionário, porque assim... Né, o bootleg é a galera que tá filmando ali, né, na pirataria dentro do musical, que tem um senso aí de democracia, que quer ajudar que as pessoas que não estão na Broadway possam ver o musical. E aí as pessoas colocam nomes engraçadinhos agora no YouTube, né? Ou é Slime Tutorial, fingindo... E o YouTube não pega. É muito difícil o YouTube derrubar esses vídeos, esses tutoriais de slime. Ou então tem esses nomezinhos, tipo, Bastardinho Revolucionário em Altas Aventuras, que é o Hamilton. Que eu acho? Eu acho que tem muito disso, né, Isa? Tem esse lugar da democracia mesmo. Uma coisa que eu e Vi, a gente conversa muito também, sabe? De como isso podia ser mais acessível, sabe? Uhum. E eu fico pensando, por exemplo, o meu sonho era ter assistido Hello Dolly com a Bette Midler. E zero possibilidades. Tive uma amiga minha que conseguiu ir, ela foi num ingresso barato lá longe pra caramba, porque mesmo estando lá é caríssimo, né? Tipo, sei lá, $200 no ingresso. Não existe a mínima possibilidade. Pra gente, 7 milhões de reais, né? Então, assim, eu fico muito me questionando sobre isso, né? Sobre esse... Porque eu sinto que isso é um sistema muito antigo. Esse sistema a nossa obra de arte, é só nós. Cara, olha o mundo que a gente vive hoje. A gente está passando por uma pandemia. Todos os streamings estão aí arrebentando porque estão democratizando todo tipo de conteúdo, sabe? Eu sinto muita falta da gente ter essas possibilidades, mas é o que o Vi falou, tem toda essa questão burocrática também, né? Fazer uma filmagem profissional, cara, é uma coisa absurda. Mas eu acho que tem muito musical que com certeza já se pagou e não tem isso, né? Tipo, vamos lá, Fantasma da Ópera, tal, que tá... Tá quantos anos na Broadway?
Tá desde 85. Então, Desde já dava pra 85. ter feito. Não, tem Dá. o de 50 anos, não tem? Tem o de Tem. 25 anos. Tem Pelo de menos 5. tem. Pelo menos, Fantasma da Ópera tem. O Wicked não tem, o Wicked tem muito Mas, por tempo. exemplo, não era o pro shot, tipo, de lá do teatro da Broadway, né? Eles pegaram o Royal Hall e fizeram com aquelas coisas de... Vamos com aqueles combinar que é um LED no elenco fundo. maravilhoso, então tá tudo bem. Porque eu vou Sim, confessar sim. uma coisa, o Pro Shot de Kinky Boots, eu não sou a maior fã, porque eu prefiro ainda o elenco original. Eu fico meio triste, assim, de a gente não ter com aquele elenco ali, aquele que fez o Original Broadway, é assim que se fala? OBC, Original Broadway. Como é? Original Não, Broadway Original Cast. Broadway Cast, mas tem um nome também pra quando é o álbum, né? Você pode fazer OBC Recording, né? Tipo, Original Broadway Cast Recording, mas... É isso aí. Eu acho muito melhor, porque aí quando eu fui ver o Pro Shot, eu fiquei sentindo falta daquelas vozes que eu tinha ouvido no Spotify. Então, tipo, você perde um pouco, né? Acho que sempre que der pra manter é melhor, né? Por exemplo, Legally Blonde, cara, se a MTV não tivesse bancado, não teriam feito. Não E teria ainda assim, filmagem. não se acha em boa qualidade Não esse Pro sei. Shot. Não se acha. Alguém liga pra MTV e Pelo resolve isso? amor de Deus, põe no Disney Plus, põe em qualquer lugar, porque a gente só consegue ver em péssima qualidade. E é um Pro Shot, é um absurdo isso. É. Essa questão do bootleg, eu acho... Eu vou sempre ficar trazendo a coisa do historiador, vocês não me batam, por favor. O bootleg, ele é um termo utilizado... Que eu amo que chama bota-perna, né? Mas, em português. Mas o bootleg, ele é um termo que, tipo, ele foi utilizado desde a época da proibição da lei seca americana, né? Então, você não podia consumir álcool no território americano. Então, o bootleg eram essas pessoas que eles escondiam na bota deles cantis de bebida Chocada. proibida. E aí eles vendiam. Então, assim, sabe aquele cara? Eu sempre comparo com o cara do filme do Hércules que fala que é um Rolex e abre assim. O casaco era isso, só que era na bota, assim. Então, na bota, na calça, eles escondiam ali a bebida para vender para as pessoas. E o bootleg vem daí. Então, ele vem de uma história de contrabando, assim. E vamos falar da maravilha que é ter visto o bootleg de Hamilton e depois ter visto o Pro Shot. Porque mesmo sendo bootleg, caraca, a gente assistiu, mas depois você vê detalhes, tipo aquela mulher, olha, outra palavra pra gente falar, do Assemble, né? Que ela é meio que a morte. Tipo, a gente nunca teria percebido isso pelo bootleg. Já tinha teorias de que aquela mulher, ela representava a morte de alguma forma. Toda vez que ela tocava em alguém, a pessoa morria. Tipo, a gente viu no Pro Shot, então se tiver mais Pro Shots por aí, gente, a nossa vida vai ser melhor. O ensemble, ele é um coro. Se a gente for combinar, mas assim, a gente tem que pensar que é o coro. Quando a gente fala coro, a gente pensa muito coro de igreja, né? Várias pessoas cantando junto. Só que o ensemble aí, ele é mais aquele coro, se a gente for lembrar do teatro grego, é aquele pessoal que está no fundo, mas que está ajudando a cena acontecer, não é só a figuração, eles ajudam a carregar a narrativa e tudo mais. E o ensemble, às vezes, também, não sei se é um dos termos que você vai falar, ele dobra como understudy. Também era um Né? termo. Os understudies são, se você pegar o termo, é justamente isso, understudy, eles estão sob estudo, eles estão estudando os papéis dos protagonistas que já estão fechados, e aí eles são substitutos. Então, eles não necessariamente... O understudy é diferente do alternante, por exemplo. O alternante é que nem quando teve Fantasma aqui, a gente tinha 2 Christines alternantes. Agora, understudy é essas meninas que fazem parte do coro, né, que nem nossa amiga Raquel Paulin, fazia parte do coro, mas ela também fazia o papel de Christine em algumas apresentações específicas, então ela estava sempre estudando para aquele papel. E tem né? outra tipo palavra, que é aquela pessoa que sabe todos os papéis, eu esqueci o nome. O famoso swing. A Raquel, ela foi swing no Mudança de Hábito, por exemplo. E aí, swing era exatamente isso. Ela tinha que saber todos os personagens. E aí, quando a gente fala todos os personagens, é linha vocal, é marcação de cena, é coreografia. Eu lembro que no Mudança eu todas falei... as falas. Eu falei, como que consegue? Ela falou assim, cara, chega num lugar onde o seu cérebro meio que acompanha, porque você entende, no caso do Mudança, né, que eram todas freiras, que é espelhado. Então, tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo, mas ela falou que teve várias sessões que ela entrou, que ela ia pro lugar errado, alguém só fazia assim, aí ela ia pro lugar certo. Porque é isso, né? Não existe esse tempo também, o tempo de ensaio, o swing tem que pegar tudo. Só que o swing, ele não está em cena como coro. Ele está sempre nas coxias ou nos camarins esperando para acontecer. Então, se eu estou na peça e aí o Vitor fala, não vou conseguir ir, eu entro.
Ou se a gente está no meio da peça, o Vitor se acidenta no meio da peça, eu entro no próximo ato ou na próxima cena. Então eles estão prontos, mas a Kel mesmo tinha isso no Mudança. Ela ficava, acho que eram 2 meninas e 2 meninos, para cobrir quem precisar, naquele momento que precisar. Então é um coringão, assim. E já o understudy, não, ele vai estar lá no coro, vai estar no ensemble, sabe como é que fala? E em outro dia, tipo, é a folga de tal pessoa, e aí a pessoa entra. Isso. O Entendi. understudy, ele é um substituto mesmo. Ele tem data marcada para Ah, tá. apresentação dele. Tipo assim, sei lá, quarta-feira que vem eu vou estar de Christine, sabe? Então, assim, você tem uma data marcada para ele. Eu acho que outra palavra que a gente podia incluir, não estava na lista, é blindcast, que é uma coisa maravilhosa. Sim, sim. Bom. Eu acho que Blindcast Obrigada, Hamilton. deveria ser o futuro, assim, de todas as montagens. Porque, assim, a gente tem É. tanta discussão, tanta questão de identidade de gênero, quanto a questão, por exemplo, do racismo que aparece, às vezes, nesses musicais, sabe? De, tipo, as pessoas que não são brancas não têm oportunidade, às vezes, Então, para quem não sabe? sabe, blindcast é quando você ignora contextos históricos ou tudo mais. Por exemplo, Hamilton todos os personagens ali são pessoas reais que eram originalmente brancas e botaram um elenco negro, latino, asiático. Tudo menos branco podia, né? Era proibido pessoas brancas. Inclusive, vários atores brancos processaram ele. Ai, gente, os refrescos. Ah, Mas, não, racismo reverso não dá, né, gente? Tipo, por favor, né? meu Deus. É só porque é uma lógica que, assim, gente, você, ator branco padrão, você vai ter 50 musicais para fazer se você não entra no Hamilton. Aí a gente entra no lugar dos privilégios, né? Eu falo como um cara oriental que eu nunca tive a possibilidade de fazer um príncipe em festa. Porque não existe príncipe oriental. E aí, se não existe príncipe oriental, e aí eu e Vitor, a gente convivia numa época com uma galera de Team Broadway, Foreact, das escolas de teatro musical, e a gente via todos os meninos dentro do padrão pegando o protagonista, pegando o príncipe para fazer em festa, pegando todos os personagens de absolutamente tudo. E aí a gente foi, tanto que é uma das, vou puxar aqui a nossa sardinha, é uma das nossas regras enquanto professores de teatro, a gente abre as nossas peças pensando, a gente quer um elenco diverso. Não é porque, sei lá, a Mia do La La Land era a Emma Stone branca e ruiva, que a nossa Mia vai ter que ser branca e ruiva. Não, a gente pode variar o que a gente quiser. Tanto que o nosso Sebastião era um aluno nosso, o Bruno maravilhoso, que era oriental. E uma das coisas que nos motiva sempre é isso, porque constantemente a gente foi tirado de possibilidades por não estar dentro do padrão. Né? E assim, o Hamilton não inventou o blindcast, mas eu acho que eles popularizaram de uma forma que, por exemplo, no Meninas Malvadas, né, Mean Girls, a gente teve Regina George negra. A gente teve... Qual é o nome do amigo dela? Eu esqueci. A gente teve ele também que foi negro. Qual? O Damien. 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 Eu tinha esquecido o nome dele. Ele foi negro também, então teve blindcast. Não foi o original Broadway cast, né? Mas a gente já teve ali uns stand-bys, né? Acho que a gente está caminhando bem, né? A gente teve uma Elsa negra, a gente teve uma Glinda negra, são as primeiras, né? Mas é isso, que a gente mantenha isso. A gente teve uma Cinderela negra na Broadway também há pouco tempo, então que a gente continue, né? Que a gente abra essa possibilidade de, cara, perfil físico, até quando a gente vai ficar Teve Príncipe Negro numa Cinderela aqui do Brasil. Teve sim. Se a gente para pensar, por exemplo, um musical que literalmente fala de pele é o Wicked. E a gente só tem elfaba branca, geralmente. Tem elfabas negras, eu sei que já tiveram, mas assim, elas são a exceção. E é Viram que agora tem literalmente diretor, né? O filme. Agora já temos um diretor. Ah, é? Gente, vai chegar mesmo. É o diretor de In the Heights, tá? Eu esqueci o nome dele. Mas E é um cara oriental, então a gente pode pensar em um elenco diverso. Eu preciso dizer que eu e Vitor, a gente tá ouvindo o filme de Wicked desde a época do Orkut, entendeu? Desde lá se falava Gente do céu. Vocês têm os favoritos de vocês aí, do teatro musical brasileiro? Vai, falem nomes. Os favores. Eu gosto muito do Thiago Machado também. Eu acho, tipo, ele bem legal, assim. Eu amo a Paula Capovilla, acho ela uma atriz incomparável, porque para mim ela é uma puta cantora e ela é uma puta atriz. E assim, geralmente a gente vê pouco, né? Hoje menos. Porque são 3 coisas que você tem que saber fazer, né? Dança, atuação e canto. Então, às vezes, é mais ali
Antigamente era equilibrado. mais destacados, assim. Eu lembro que o pessoal cantava muito bem, mas eles eram bem ruins interpretando. Hoje eu vejo que é uma galera mais bem preparada. Acho a Mira Ruiz ótima, excelente. Acho a Fabi Bang ótima, excelente também nas duas coisas. Então eu sinto que essa galera dessa nova geração aí é uma galera boa, sabe? Bem boa. E mesmo os Falou da versionistas, né? Tipo, de hoje em dia, os versionistas estão assim. A gente saiu do monopólio Cláudio Botelho, sabe? E eu acho isso versionista é quem traduz as incrível. músicas, né? Sim, sim. Porque versionar é diferente. Versionar e traduzir são diferentes porque a versionar você tem que adaptar para a métrica da música, né? Os acentos das palavras, a mensagem tem que se manter. Você não vai estourar o número de sílabas junto com o número de notas, enfim. A gente está tendo hoje em dia uma riqueza muito maior, uma pluralidade de versionistas que eu acho ótimo, porque no começo do musical brasileiro só tinha o Cláudio Botelho. E é assim, por mais que ele traduzisse bem algumas coisas, às vezes ele não traduzia bem outras coisas, porque era uma visão só, era uma pessoa só traduzindo tudo que vinha para cá. E hoje em dia não. A gente tem tipo vários versionistas trabalhando em equipe, então você tem às vezes 2, 3 pessoas traduzindo o musical todo. Isso eu acho muito legal, você consegue ter um senso crítico muito maior, né? Tipo, alguém pode dar uma ideia muito ruim e o outro virar e falar assim, não, tipo, aqui não tá encaixando na metade da música, vamos fazer isso, aquilo, sabe? Que bom que a gente está conseguindo popularizar a questão das versões, porque faz muita diferença mesmo. Você ter um musical bem versionado. Mudança de hábito, eu lembro que eu fiquei encantado. Foi a Bianca Tadini mais algum rapaz que eu não lembro o nome. E a Bianca Tadini é uma atriz de teatro musical e ela versionou junto com esse rapaz o texto e as músicas. E assim, impecável. Trabalho lindo, Ah, lindo. interessante te falar. O que é o libreto? O libreto é o roteiro do teatro. Então, assim, o libreto é o que a gente vai chamar de script, sabe? Mas é que o script, a gente vai usar script muito mais para filme, né? O libreto, ele chama libreto porque ele vem da ópera e o libreto da ópera geralmente era uma poesia antiga ou uma coisa mitológica. Então, sei lá, você vai contar a história de Afrodite, não sei. Você tem um libreto que um poeta escrevia, e aí o músico ia compor em cima desse libreto a ópera. E aí esse termo continuou. Então, hoje em dia, o libreto ele é o roteiro do musical, porque ele tem não só as cenas, mas ele também tem as letras. Quando eu li sobre Dear Evan Hansen, né? Quando eles fizeram Dear Evan Hansen, que era a pessoa do libreto junto com os compositores, né? E eu sei que tem a letra e tem a música, né? Tem essa diferença também. Você tem o compositor e você tem o letrista. E aí eles geralmente vão trabalhar em equipe. Tem compositores que são letristas e são roteiristas. Então, por exemplo, eu sei que Magic e o Monstro, por exemplo, o Frank Wildhorn, ele é não só o compositor, ele trabalha com um letrista, que é colega dele, mas ele também ajuda nas cenas, porque como tem muita coisa falada e cantada misturada, ele acaba querendo ou não escrevendo um pouco de roteiro quando ele faz essas músicas mais faladas. Uhum. Mas geralmente é aquele filme letra e música, sabe? Tem um menino Ah, eu adoro essa compondo música. e a outra com a letra. É tipo isso. A gente tem um exemplo na Bela e a Fera, por exemplo, na animação, que era o Howard Ashman e o Alan Menken. Os dois eram responsáveis pela música, o Howard Ashman cuidava das letras e o Alan Menken cuidava toda dessa parte de música, o que não quer dizer orquestração. Orquestração, o Victor explica, porque eu não sou obrigada. A orquestração é outra coisa. O compositor ele vai fazer uma linha básica ali da melodia e das harmonias. O orquestrador ele pode ser uma pessoa contratada à parte, porque ele vai pegar aquilo, ele vai valorizar aqueles temas ou apresentar coisas novas. Para poder separar para cada instrumento, né? Então a orquestração já vai depender também do que você quer montar. Que nem o Di falou Bela e a Fera, tem orquestra. Então você vai ter violino, você vai ter, né, instrumento de corda, percussão, tudo mais. Agora tem musicais tipo Grease. Grease não é uma orquestra, é uma banda. E aí você tem que também a orquestração, abre e fecha aspas, mas assim, você vai ter que transformar a composição do cara que ele compôs num piano para uma banda. Então vai ter que colocar a linha de guitarra, linha de baixo, linha de bateria, tudo isso. Aí a orquestração entra nisso. Às vezes é um serviço à parte, é uma pessoa especializada nisso. Você tem músicos que conseguem ouvir aquilo e falar, putz, esse tema vai do Grease, do tan, tan, dan, tan, dan, vai ficar legal se eu colocar no baixo e a guitarra espelha de outra forma. É essa visão que esse cara vai ter. Às vezes o compositor não vai ter, ele só fez ali a linha no piano e o cara que depois vai se virar para transformar numa música de banda. Isso Tem me lembra outra coisa, uma outra palavra, que é o sung-through, né? Que é musicais que só são cantados, que não tem uma parte não cantada. Hamilton, Lemis, Sweeney Todd. Geralmente não é uma regra,
mas são espetáculos que também usam bastante de um tema único, sabe? Les Mis a gente ouve bastante do mesmo tema musical, Fantasma a gente ouve bastante do mesmo tema musical. É o riff. É riff? Eu acho até um pouco demais, que me pega assim. Aí de Fantasma no final tu já tá cansado, né? Tipo, chega. Só não aguento mais. E assim, é violino, é flauta, é forca, é tudo, sabe? Tudo eles enfiam um tema. Mas eu acho que isso também é uma tendência de musicais mais antigos, que eu sinto que tem um ranço da ópera e tal. Que mas Hamilton tem um riff também, né? Tem. Sim. Tem ali no My Shot, I imagine that's so much it feels more like a memory. Aí no final, quando ele realmente vai morrer, aí tipo, toca de novo. É um riff isso ou não? Pode ser um riff ou pode ser também um tema, assim, que a gente... Eu vou usar a palavra difícil, eu vou até escrever no chat, peraí. Deixa eu só ver como é que escreve, que eu sempre me confundo, que a gente falou disso em La La Land. Ah, Tá. O riff é outra coisa, então. Esse aí é o... Esse é o leitmotiv. Não sei se é leitmotiv. O leitmotiv, o que é? Ele é uma frase musical que você vai fazer ela ser o tema de um personagem. E aí esse tema vai se repetir constantemente se esse personagem está em cena ou não para te fazer lembrar aquela sensação. Um exemplo muito bobo é o filme do Tubarão. O leitmotiv do Tubarão é o tan, 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 tan. Ele não precisa aparecer. Se você tiver uma pessoa dentro da água e tá tocando tan, 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 o tubarão tá lá. Entendi. Então aqui o leitmotiv ele pode aparecer assim também. Ele foi muito utilizado pelo Wagner nas óperas dele, pelo compositor, e aí ele acabou entrando nos musicais nesse sentido. Você tem às vezes o tema de cada personagem, né? Tipo, sei lá, vou dar um exemplo bem X, mas assim, a Elphaba tem aquele tema que ela faz, né? Unlimited. Esse tema vai aparecer várias vezes. E ele, por si só, já é um leitmotiv quando ele aparece, porque ele é a sequência de notas do Somewhere Over the Rainbow, só que descaracterizada. Que legal, não sabia disso. Se eu faço Somewhere Over the Unlimited, é o começo de Somewhere Over the Rainbow. Então a Elphaba pegou um leitmotiv, usou para ela, e aí, quer dizer, o Stephen Schwartz, né, o compositor, fez isso. A Elphaba tem o mesmo tema da Dorothy, então é um ciclo. O riff, se você vai parar para pensar, o riff ele é uma progressão harmônica, uma progressão de acordes. Então, assim, ele é uma sequência musical que você pode utilizar várias vezes, de várias formas, que ela vai ficar se repetindo e você vai lembrar. Então, por exemplo, se eu fosse tocar no violão uma música, o acorde é Dó, Fá e Sol. E aí eu fico repetindo Dó, Fá, Sol. Depois, passa um tempo da música, eu volto para Dó, Fá, Sol. Isso é um riff. Você está usando uma progressão melódica. O leitmotiv, ele já é um tema mesmo, um tema, tipo, fechadinho. Sabe? Tipo, que nem eu falei do Somewhere Over the Rainbow. Se eu for fazer bam, 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 isso é um leitmotiv. Agora, se eu for usar a harmonia disso daqui, a relação das notas, a orquestração, para ficar repetindo, aí é um riff. E falando assim de personagem, um termo que eu adoro, que eu acho que é uma coisa de musicais, são sempre os meus favoritos, são as I Want Songs. São meus favoritos. São os melhores, vou combinar. Explica o que é a I Want Song. A I Want Song geralmente é uma balada. O que é uma balada? Uma balada é uma música, geralmente que tem um ritmo ali envolvente, né? Um passo marcado. E a balada ela vai sempre contar uma história. E as I Want Songs são isso. Você sempre, tipo, isso vai surgindo principalmente nos filmes da Disney, né? Mas assim, geralmente no musical você vai ter um protagonista ou uma personagem que ela tem que te dizer o que ela quer, porque isso vai levar a narrativa dela. Um exemplo que eu uso muito é a música da Ariel, o Part of Your World. Então assim, ela conta pra você na I Want Song dela o que ela quer. Ela quer parte do outro mundo. E eu odeio quando as pessoas falam, ela desistiu da voz dela por causa de um homem, não sei o que. Gente, I Want Song dela é antes dela conhecer o Eric. Ela tá falando que ela quer ir pra aquele mundo. E aí eu critico as pessoas que falam isso da Ariel. Mas porque... E a Disney, eu acho que assim, de todos os musicais, a Disney é a que deixa mais explícito as I Want Songs, porque eles realmente usam o verbo want, tipo, ela fala, I wanna be where the people are. Aí você pega a música da Bella, I want adventure in the da. Então, assim, sabe, você tem, geralmente as músicas da Disney, eles te dão numa bandeja, assim, ó, olha o que ela quer, ela está falando, eu quero mais que a vida no interior. Ela entregou o que ela quer. Então, essa é a música. O que a Bella quer mais do que a vida no interior. Então, as I Want Songs são isso, geralmente, no musical. É o personagem falando o que ele vai querer realizar para ele já meio que prever o que vai acontecer na narrativa dele.
Acho que o último termo, então, aqui, que eu acho interessante para as pessoas saberem, é o que é um musical jukebox. O musical jukebox, ele vai ser um musical que ele vai utilizar canções que não fazem parte, às vezes, necessariamente daquela história. Então, assim, não escreveram uma história e foram compondo em cima. O jukebox, assim como o aparelho de jukebox, né? Ele vai pegar canções pop, às vezes, ou canções... Quando eu falo pop, eu quero dizer popular mesmo, assim. E construir uma história em cima. Então, o que vem primeiro são as músicas. Né, que é o caso do Mamma Mia, Viva Forever, Bob Esponja, são todos musicais de jukebox. Você pega músicas que não fazem parte do musical, você vai colar tudo. Bob Esponja ainda menos, porque eles compuseram pro musical, mas são vários artistas. Então você vai colar essas músicas com uma história, que é o porquê Temos eu um acho grande exemplo brasileiro, que é Marisa Monte, né? Romeu e Julieta, ao som de Marisa Monte. Sim, sim, Ótimo, sim. é isso aí mesmo. Mesmo os biográficos, né? Cazuza, Hebe, eles são todos assim. Teve o do Tim Maia também, né? Se eu não me engano. Sim. Então, são todos jukebox, porque são músicas de. Vou usar um termo velho, né? São músicas de CD. É música de CD, não é música de musical. E aí a gente faz uma história. Um musical jukebox do cinema que eu não sei se existem outros é o Moulin Rouge. É um exemplo perfeito, assim. É O verdade. Moulin Rouge pega as músicas, reformula as músicas inteiras, coloca cada uma em um lugar, em outro estilo, em outro rolê, mas são todas músicas já conhecidas, né? Tanto que quando foi para Broadway agora, mudaram as músicas também, para umas músicas mais atuais. Um novo jukebox. Sim. Sim, Sim, inclusive sim. porque eles também provavelmente não tinham os direitos específicos dessas músicas de novo, sabe? O filme do Moulin Rouge e a obra da Broadway são coisas diferentes, assim, produções diferentes. Óbvio que os direitos, né, tem que ter ali as suas particularidades parecidas, mas são obras diferentes. Então, a gente ouve muito mudança de hábito, a mesma coisa, né? Por que não é a música do filme? Porque não pode, gente. Era igual, e esse é um negócio interessante também, quando falavam muito, eu lembro, na primeira montagem da Bela e a Fera, por exemplo, o pessoal ficava louco porque a versão das músicas era diferente da do desenho. É Não muito pode triste, ser. gente. É muito triste quando a gente vai ver. E, Tem que se e não desapegar. porque não pode ser a mesma, porque aquelas músicas são direitos da Disney, do filme, de tal época. O que é feito hoje é feito por uma outra pessoa e tem que ser diferente, não pode ser a mesma. Mas dá uma sensação estranhíssima, né? Porque a gente conhece as músicas de uma maneira, se eu falo, A gente quer cantar junto e não pode, porque e são não outra letra. consegue. É isso, pessoal. Muito obrigada mesmo por vocês tirarem um tempinho para falar comigo. Foi muito legal. Não, imagina, a gente que agradece, assim. Eu agradecendo no coletivo, né, Diego? A gente é uma pessoa só. Mas. Não, mas eu que agradeço, assim, porque é sempre muito legal falar de musical, principalmente levando em conta que, assim, às vezes a gente dá aula de musical. Então, assim, quando a gente dá aula de musical, a gente fala de um lugar que às vezes o pessoal, tipo, tem um conhecimento ainda raso, amador. Mas, por exemplo, você é fã de musical, você gosta de musical. Então, conversar de musical é diferente nesse contexto, assim. É isso que eu acho mais legal, né? Eu ainda tenho que aumentar bastante meu repertório aí. Se tiver mais pro shots, melhor para mim. Porque, né, bootlegs às vezes são bem, né, frustrantes, mas é o que a gente tem agora. Mas eu acho que sempre isso. A gente ama musical profundamente. Uma coisa que a gente sempre fala muito é: se você gostou de um musical X, pesquise, tipo, quem é esse autor, quem é esse diretor, quem são esses atores. Porque, cara, você vai abrindo abas no YouTube, né? E aí você vai achando coisas incríveis. Eu acabei de ficar fã de um musical que chama Six. Eu não tenho ideia do que é a história, eu só gosto de uma música da então, mas eu pretendo pesquisar mais porque é isso, eu lembro que quando o Vitor me mostrou Carrie, por exemplo, eu falei, meu Deus do céu! Então é importante também a gente sair do campo comum do musical, né? Porque não tem problema nenhum eu gostar de Wicked, eu gostar de Hamilton, eu gostar de Glee, mas tem muita coisa boa por aí, que às vezes eu sinto também que a galera não, às vezes não tem interesse mesmo, e não é que tem que ter, mas tem muita coisa boa desconhecida que a gente pode Eu tenho trazer que para ver luz. o Romeu mais Julieta lá, Romeu plus Julieta, sei lá, que não é ou é só Julieta o nome, que é um jukebox em que a Julieta não morre. Eu quero muito ver esse musical, ele tá na minha lista, eu tenho que assistir. Tem Mas de eu acho tudo, que tem musical de tudo. tem de tudo, tem de tudo. Eu lembro que no dia em que eu soube que tinha
ai, Legalmente Loira, eu falei, gente, tá indo longe demais. E aí, quando eu assisti, eu falei, É meu Deus. incrível. É maravilhoso, é maravilhoso. É melhor que o Então, filme. O filme tem 1h30. A gente tá ali no musical, a gente tem 2 horas mais de El Nossa, Wood. é muito melhor que o filme, gente. É muito melhor que o filme. Os personagens têm dimensão, sabe? No filme. Eu sei que o filme era pra ser uma comediona, assim, mas, tipo, no musical eles são pessoas reais, fecha aspas, né? Então tá É bom, isso, gente. gente. Obrigada. E até a próxima. Eu vou deixar na descrição todas as redes sociais de vocês, os canais de vocês, para o pessoal conhecer. Tá bom. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.